estamos no Parque Jefferson Pérez, tá? Parque esse que veio junto com o programa de Prosamin, que é o projeto de saneamento dos igarapés de Manaus, tá? Manaus aproximadamente tem quase 100 quilômetros de igarapé, cortando, tá, toda a parte central da cidade, também a parte periférica. Vale ressaltar que com a construção da cidade pelos ingleses, né, alguma parte central aqui da cidade, nós estamos na parte central da cidade de Manaus, tá? Então, todo esse processo de saneamento dos igarapés, de um projeto do Banco Mundial, né, foi feito com o intuito de sanear e melhorar todos os igarapés da cidade de Manaus, tá? Então esse parque ele faz parte desse processo de saneamento, recebe o nome de José Jefferson Carpinteiro Pérez, né, que foi um político manauara, e o parque começou, foi entregue à população em 2009, tá? Jefferson foi um político renomado no estado, foi 2 vezes vereador na cidade de Manaus, direto foi, na terceira eleição dele, foi eleito senador da República, representando o estado do Amazonas em Brasília, fez parte do processo de cassação do senador por Brasília, por corrupção. Ele fez parte do processo histórico da cidade de Manaus, com o Clube da Madrugada, um clube de escritores renomado. Ele, como advogado, escreveu inúmeros livros, tá? Fez parte do Clube da Madrugada, fica na parte central da cidade, era um clube existente na Praça da Polícia, na parte central histórica da cidade de Manaus, tá? José Jefferson Pérez veio a falecer em 2011, tá? E ele, em homenagem ao governo do estado, no governo Eduardo Braga, fizeram esse parque aqui, que foi um projeto que ganhou em vários projetos que concorreram, tá? Processo de urbanização. Ele relembra um pouco La Belle Époque, né? A bela época da borracha, tá? Foi um projeto de um arquiteto mineiro que ganhou a concorrência. Então eles seguem a situação da época áurea da borracha, com monumentos, pergolatos, todos parecidos com a época áurea da borracha, principalmente com bondes, com praças, com pontes. Então veio com essa intenção de trabalhar a parte histórica da cidade de Manaus, e com isso eles arquitetaram, projetaram, concorreram e venceram essa licitação. Ele hoje fica nos fundos da Secretaria Estadual de Cultura, né? Então, com esse intuito de preservação, tá? Dentro do parque nós temos também, fazendo parte de todo esse processo aqui, o orquidário, parte das orquídeas, tá? Nós temos um centro da Secretaria de Cultura, tá? Todo o processo da Secretaria de Cultura funciona também nos fundos do parque, tá? O parque fica no fundo da 7 de setembro, e com esse intuito eles tentaram sanear esse igarapé todo, que aqui é a junção de 2 grandes igarapés que cortam, tá? É chamado de igarapé de Manaus, que cortam a 7 de setembro. É uma das vias principais quando da construção da cidade, né? Feita pelos ingleses. Eles meteram três grandes pontes na 7 de setembro. Uma praticamente já está soterrada, nós temos a segunda aqui praticamente que margeia aqui o igarapé da Cachoeirinha, o igarapé do Mestre Chico, e nós temos a terceira lá, a ponte Benjamin Constant. Então faz parte do centro histórico da cidade de Manaus, o Parque Estadual Jefferson Pérez. Bom, então, ainda falando dessa situação histórica da cidade de Manaus, né, na bela época, que foi de 1890 a 1920, no grande pool do desenvolvimento da borracha no Amazonas. Então, para cá veio também um governador, um maranhense. Ele fez parte desse processo mesmo, porque, para vocês terem uma ideia, a própria economia, né, virava em torno da borracha, tá?
principalmente a libra esterlina, que era a moeda que frequentava, que fazia parte desse processo aqui na cidade de Manaus. Tá? E Eduardo Ribeiro, maranhense, militar, que para cá veio, ele fez parte desse processo. Ele é considerado um dos maiores construtores na época, a hora da borracha, apesar de ter ficado pouco tempo na gestão, tá? Ele ficou interino, porque havia uma briga muito grande ainda pelo poder na República, né? Então ele ficou interino e depois ele foi eleito pelo voto, ficou 2 anos só na gestão, tá? Fez prédios magníficos nessa região central da cidade de Manaus, tá? Como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, a Alfândega, tá? A parte do Rock, lá pelas igrejas. Então, isso tudo na gestão do Eduardo Ribeiro marcou o crescimento da cidade, tá? Eduardo morreu muito cedo, morreu com 36 anos, onde hoje é o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, que recebe o nome dele, tá? Há várias controvérsias em relação à morte, tá? do Eduardo Ribeiro, tá? Sei que era um período muito conturbado mesmo na vida política do Brasil, tá? Ele foi um aluno da Escola Militar no Rio de Janeiro, então nesse processo todo contribuiu muito para que ele viesse para cá, tá? Foi o primeiro governante negro do estado do Amazonas. E aqui ele trabalhou assiduamente, construiu, ele não inaugurou o Teatro Amazonas por situações políticas, tá? Ele morreu em 1900, no começo do século passado. Então, o Fileto Neves foi o próximo que assumiu a sucessão dele por várias brigas políticas. Um outro político renomado do estado foi o Álvaro Botelho Maia, tá? O Álvaro Botelho Maia oriundo de Humaitá, interior do Amazonas, né, lá tem um livro magnífico que é Beiradão, né, que versa sobre essa situação toda do caboclo amazonense, né? Ele era jornalista, escritor. Tá? Álvaro Maia contribuiu muito também para o crescimento do estado, né? Um político renomado. Também escreveu Banco de Canoa, tá? Também versando escrevia muito sobre a região amazônica como um todo, tá? O seu antecessor foi Leopoldo Neves, tá? Ele foi governador do estado do Amazonas de 51 a 1955. Esse governador contribuiu muito também para o crescimento, mesmo porque na sequência toda, depois vieram os regimes militares, né? Então ainda foi eleito democraticamente, apesar de ser, na década de 50, um período ainda conturbado, né? Pela situação de Getúlio Vargas e tal. Então, mas foi um governador eleito, né, democraticamente pelo voto, tá? Apesar de alguns governadores ainda já no regime militar ter sido nomeado, né, chamado de governadores biônicos, né? Não foi o caso do Álvaro Maia. Foi um político já de renome e já veio da vida política lá, tanto no estado tanto em Humaitá como dentro da cidade de Manaus.